Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por essas verdades que nós cantamos. E nós vamos continuar a nossa celebração, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor para que continue falando conosco, como já tem falado através dessa celebração até aqui. Nós vamos ler nessa noite Lamentações no capítulo 3. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias no capítulo 3. Nós estaremos lendo alguns versos aqui no início e depois, no decorrer dos próximos minutos, nós leremos mais alguns outros versos. Então eu vou te pedir para que permaneça com a Bíblia aberta nos próximos minutos, para que a gente possa ler junto a palavra de Deus. Lamentações no capítulo 3. Esse que é um texto escrito por Jeremias, e é um livro curto, está situado logo depois do livro de Jeremias, que tem 52 capítulos. Em seguida vem Lamentações de Jeremias, um livro curto que tem apenas 5 capítulos. Na minha Bíblia impressa, 3 páginas, não sei, a depender da sua versão, aí, quantas páginas que é narrado aí no livro de Lamentações. Mas se fosse para você escrever o seu livro de Lamentações, quantas páginas teria esse livro? Imagine que você fosse o autor desse livro, então não seria Lamentações de Jeremias. Lamentações de ... o seu nome. Quantas páginas teriam esse livro? Teriam bastante? Será que ele teria mais que 3 páginas, como o livro de Lamentações, na minha versão aqui? Talvez mais que 2 páginas, de repente aí na sua Bíblia. Será que seria um livro que teria páginas infinitas? Como que seria esse livro se nós fôssemos escrever? Lamentações, as minhas lamentações, por assim dizer. Nós vamos ler Lamentações no capítulo 3. Observe, a partir do verso 1, o que é dito. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Eu vou parar aqui, essa primeira parte da leitura, mas você já percebeu como que está a alma do sujeito que está escrevendo esse texto, nesses versos que a gente leu? Percebeu como que está a alma desse escritor? Jeremias ele é o profeta que, enquanto ele está escrevendo esse texto, a impressão que eu tenho é que a sua alma está gritando, a sua alma está chorando. Ele lamenta, e existe um porquê no qual ele lamenta, ele escreve esses lamentos. E é muito simples entendermos isso. No livro anterior, o livro de Jeremias, que tem 52 capítulos, durante praticamente todos os capítulos que permeiam aquele livro, é dito que, tem uma frase que ela é muito comum naquele texto. O povo não deu ouvidos à mensagem de Jeremias, e o povo não ouviu a mensagem de Jeremias. Isso é meio que cíclico e vai se repetindo durante todas as páginas daquele livro. Então, e Deus havia dito que haveria uma sentença por causa do não arrependimento daquele povo. Haveria uma sentença. Que sentença seria essa? Jerusalém seria destruída e todo aquele povo seria levado para o cativeiro babilônico. E aqui em Lamentações isso já aconteceu. Então ele ficou todo o seu ministério, e talvez, irmãos, se fosse no tempo de hoje, se Jeremias vivesse entre nós, talvez alguns de nós olharíamos para ele e diríamos assim: esse é um missionário fracassado. Esse é um pastor fracassado, porque a sua igreja não cresceu. Ninguém quis ouvir a sua pregação. É alguém fracassado. Mas nesse contexto aqui, ele está olhando, ele está como que sentado na parte alta da cidade, olhando a desolação daquela cidade, a cidade sendo destruída, e ele lamenta, ele escreve esses lamentos. Tem um poema que alguém disse sobre, resumindo esse livro de Jeremias, as suas lamentações, e esse autor ele diz mais ou menos assim, resumindo, o que seria
o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, o profeta, chora com fervor, lamenta a queda de Jerusalém, cidade de dor. As lágrimas rolam, a aflição é profunda, o lamento ecoa, a cidade está moribunda. Os filhos de Sião agora prisioneiros estão, em Babilônia, cativos, sem esperança então. Jeremias clama ao Senhor com dor no coração. Ele se sente afligido, não há consolação. Lembrando as correntes que o prendem à tristeza, busca alívio na oração, uma vã natureza. Estou sem paz, sem esperança, tudo é sombrio. Minha alma está abatida, perdida em desvario. A lembrança da aflição me oprime sem cessar, e a dor que sinto não consigo suportar. Então, alguém escreveu, ao ler Lamentações de Jeremias, escreve esse poema que resume a dor do profeta ao escrever. Por isso, alguém disse que o sofrimento, ele não é uma questão de si, mas ele é uma questão de quando. E aqui nós estamos lidando com um homem que ele está experimentando isso, ele está experimentando esse sofrimento, ele está experimentando um momento sombrio na sua vida, e ele escreve os seus lamentos. Ainda que 3 páginas, mas ele escreve os seus lamentos. Mas se você percebeu no texto que nós lemos, existe uma profundidade nessas palavras. Essas palavras estão carregadas de dor, estão carregadas de sentimentos que por vezes a gente não vê na Escritura Sagrada relacionados a homens de Deus. E só aqui, irmãos, a gente já quebra aquela teologia da prosperidade que está sendo tão difamada no nosso meio, em que diz que se você é um cristão, logo você não será cometido de doenças, por exemplo. Porque se você teme a Deus, é incoerente que na sua vida tenha algum tipo de doença. Isso é a teologia da prosperidade que diz, tá? Mas se a gente lê algumas páginas da Bíblia Sagrada, a gente já percebe que não é isso que é relatado na Escritura. Aqui nós temos um homem de Deus, sim, que pregou fielmente por toda a sua vida, e ele está agora passando por dificuldades, ele está lamentando. Ele está passando por um monte de tristezas. Então, talvez, quando esse homem estava falando e o povo não estava ouvindo, esses sentimentos que é dito aqui, é narrado aqui nesse texto de Lamentações, no capítulo 3, talvez isso já estivesse florescendo no seu coração durante anos e anos e anos. Durante anos. E agora ele está se lamentando. Mas perceba que no contexto dessa carta nós temos algumas coisas que são interessantes nós entendermos, para o início da nossa conversa aqui, que o que estava acontecendo ali nada mais era do que o resultado da idolatria e da falta de arrependimento do povo de Judá. Idolatria e falta de arrependimento. Então, algumas tentativas de invasão a Jerusalém já haviam sido feitas e nenhuma delas havia sido concluída com êxito. E sabe, irmãos, o profeta está pregando, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, Jerusalém será invadida, será tomada. E aí sabe o que aquele povo estava acreditando? Por algumas vezes, Jerusalém eles já tentaram invadir Jerusalém, mas em nenhuma das vezes eles obtiveram sucesso. Isso se parece conosco, quando muitas vezes nós somos advertidos acerca da palavra de Deus, a qual caminho nós devemos seguir, mas nós falamos, no nosso coração nós cremos assim, eu já fiz isso 1, 2, 3 vezes e nunca me aconteceu nada. É aquele jovem que está namorando e a sua consciência diz, não avance o sinal com a sua namorada. Mas ele fala, não tem nada demais. Nós já avançamos o sinal 1, 2, 3 vezes e até agora nada. Está tudo bem. E ele continua avançando o sinal. E aí, num belo dia, sua namorada chega para ele e diz, faz 30 dias que está atrasado. E aí o coração acelera. Meu Deus, o Senhor me abandonou. Lembra de Saul, irmãos? O texto de Saul, que nós meditamos um pouco na semana passada, vai dizer que existia um momento na vida de Saul que ele estava tão longe do Senhor que ele sequer tinha percebido o quão longe de Deus ele estava. Ele já não ouvia a voz de Deus há tanto tempo, estava surdo àquilo que Deus estava dizendo no seu coração, que ele nem sequer havia se notado que Deus já não estava mais com ele.
a história desse povo aqui não é muito diferente. Então, eles estão 1, 2, 3 vezes e não aconteceu nada, está tudo bem, não vai dar nada. Mas chegou um momento na vida desse povo, eles começaram a experimentar a ira de Deus. E quando eles começam a experimentar a ira de Deus, o profeta se lamenta, porque ele também está no meio daquele povo. E mesmo obtendo as revelações de Deus e transmitindo àquele povo com fidelidade, ainda assim ele também participa junto com o povo da ira de Deus. Mas veja que o teor da mensagem do profeta, Jeremias é alguém que fala aquilo que Deus ordena. Se você voltar lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, lá de Jeremias, tá? Não de Lamentações, mas no capítulo 1 de Jeremias, a partir do verso 4, você vai perceber que no chamado desse profeta, preste atenção nisso, acontece algo que acontece praticamente com todas as pessoas que eu conheço que receberam um chamado especial do Senhor. É dito lá no verso 4, o seguinte, lá no livro de Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Isso aqui acontece com a maioria das pessoas que eu conheço que em algum momento receberam um chamado específico do Senhor. Dar uma desculpa, sabe? Senhor, eu não sei falar. Senhor, mas por que eu? Ou talvez, no outro lado da figura, na figura dos pais, Senhor, mas por que o meu filho? Por que não o filho de fulano? Que o Senhor está chamando para missões? Por que não o filho do outro? Por que os meus filhos? Ou o meu filho? Jeremias é esse homem, que no seu chamado ele fala: Senhor, ele começa a dar desculpa: Senhor, não, eu não sei nem falar. Aí veja no verso 7 o que é dito: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. E Jeremias vai. Então Jeremias vai e fala aquilo que Deus lhe ordena que ele diga. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, tem se levantado muitos profetas na nossa geração que têm dito coisas que o Senhor não disse na sua palavra. E isso está aos montes. E aí, quando nós olhamos para o cenário da nossa nação, que é um cenário de desesperança, talvez, para muitos de nós olhamos para um cenário de desesperança, e quando nós olhamos para esses falsos profetas que têm levantado no meio da igreja, no meio do povo, que deveria ser o povo de Deus, nós percebemos, por exemplo, aqueles que têm dito coisas que não diz na sua palavra, como, por exemplo, aqueles que defendem a confissão positiva. Jonas, o que é esse negócio de confissão positiva? É, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam na confissão verbal ou de algumas afirmações positivas que podem influenciar a realidade. Geralmente vem acompanhado de algumas frases, aliás, de alguns jargões bem clichê. Por exemplo, eu determino que tal coisa não aconteça na sua vida. Já ouviu, irmãos, isso em algum lugar? Aqui não, tá? Mas em algum lugar você já ouviu isso. Eu determino, eu declaro. Já ouviu isso em algum lugar, irmão? Eu declaro toda sorte de bênção sobre sua vida. Eu determino prosperidade sobre a sua vida. Como que se aquele que fala em nome de Deus pudessem dar ordens a Deus. Percebe? A loucura que é isso. Está no meio da igreja brasileira hoje. Existem aqueles que, como eu falei ainda há pouco, que vão falar coisas que Deus não está dizendo, que não é o caso de Jeremias, mas na nossa contemporaneidade, existem aqueles que estão pregando o triunfalismo, que vão enfatizar a vitória total, a conquista de todos os aspectos da vida do cristão nessa era presente. E vão promover nos cristãos que estão ouvindo esse tipo de pregação, esse tipo de palavra, uma expectativa de que Deus vai suprir coisas que Ele não promete suprir na sua palavra. E vão prometendo, e essas pessoas vão se alimentando disso, até que chega um momento que elas se injuriam com Deus, começam a ficar com raiva de Deus, porque estão acreditando que aquilo que está sendo dito por meio da boca desses profetas, de fato, é a voz de Deus. E aí, quando acontece o contrário na vida, quando chega o dia mau, e o dia mau chega na vida de todo cristão, quando chega o dia mau, essa pessoa fala: mas não é isso que estavam me dizendo acerca de Deus. Então, se é assim, eu não quero esse Deus. Isso estava acontecendo lá também naquele contexto de Jeremias. Existiam algumas pessoas que estavam adorando ídolos, adorando a si mesmo. E o profeta está advertindo: haverá juízo do Senhor. Ou então, irmão, talvez você já tenha ouvido falar da maldição hereditária. Já ouviu esse negócio, irmão? Aqui também não, tá? Mas talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar.
Maldição hereditária. São aqueles profetas ou falsos profetas que vão ensinar que existem alguns pecados que eles são transmitidos de gerações em gerações. Então, há algumas situações que eu estou vivendo na minha vida é por causa dos meus ancestrais, é por causa de pessoas que viveram antes de mim, e agora existe essa maldição hereditária e ela precisa ser quebrada através de 7 semanas, uma campanha de 7 semanas de libertação, no qual eu declaro que isso está repreendido. E por aí vai. Então, isso pode levar as pessoas a acreditarem que o indivíduo ele está preso a um determinado destino, que por heranças espirituais ou genéticas, isso foi lhe herdado, e isso vai minimizando a graça de Deus. Vai minimizando, de fato, o poder genuíno do Evangelho Salvador. No nosso meio, existe esse cenário, é a nossa realidade de hoje. Quando nós olhamos para as igrejas no Brasil hoje, a grande maioria tem caminhado por esse lado. E talvez Jeremias, escrevendo no contexto presente, ele estaria alertando hoje. Olhem para o Senhor Jesus Cristo, olhem para Ele. Talvez alguns recusariam a ouvir o que ele teria a dizer, como aqui esse povo recusou. Mas ele continua pregando fielmente. O povo não quis dar ouvido. Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 6, no verso 16, diz o seguinte: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Pergunte pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, e o bom caminho é Cristo. Aqui é uma ponta para Cristo, esse bom caminho, dito aqui em Jeremias. É uma figura do que seria Cristo. E sigam-no, e na alma de vocês encontrará descanso. Todavia vocês disseram, não seguiremos. Jeremias 7,16, por exemplo, vai dizer assim, agora o Senhor Deus dando uma resposta a esse povo, dizendo assim para Jeremias: quanto a você, Jeremias, não ore mais por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele, pois eu não ouvirei. Aqui agora é o Senhor dando uma resposta a esse povo. Por causa da idolatria desse povo, não faça súplicas por eles, porque eu não ouvirei. E aí nós temos diversas passagens que está descrito ali, depois você pode conferir na sua Bíblia, Jeremias pregando, e lá em Jeremias no capítulo 25, no verso 3, metade praticamente do capítulo do livro de Jeremias, lá vai dizer assim que até ali já havia passado 23 anos do ministério de Jeremias. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o início do 3º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado vez após vez. Aí repete mais uma vez aquela frase categórica: mas vocês não deram ouvidos. 23 anos. Um profeta fracassado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus alguém fiel. Aos olhos de Deus, alguém que ainda que o povo não estivesse ouvindo, não estivesse dando atenção, ainda assim ele estava falando aquilo que Deus ordenou. Ele não estava preocupado se teria uma multidão que estaria ali caminhando com ele, falando, não, vamos juntos, Jeremias. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em pregar fielmente aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Mas agora, quando nós chegamos em Lamentações, nós percebemos aqui o estado da alma desse sujeito. E aqui nós enxergamos a dor desse homem de ser testemunha daquilo que Deus havia dito a ele durante esses 40 anos do seu ministério, esses quase 40 anos. Aqui nós vemos ele experimentando esses acontecimentos, ele fazendo a leitura dos acontecimentos que estavam acontecendo ali naquele momento. E ali ele começa dizendo que o cativeiro babilônico era simplesmente a vara da ira de Deus. Nós vamos ver isso no verso 1, 2 e 3. O cativeiro era somente a vara, mas quem estava por trás, o agente, era o próprio Deus. Deus estava trazendo a sua justa ira sobre aquele povo. Sabe, irmãos, ainda hoje existem pessoas que têm pregado o evangelho pela metade, que falam do amor, mas não falam da justiça. Falam da graça, mas não falam que esse Deus pagou um alto preço para que nós pudéssemos receber essa salvação de graça. Uma parte do evangelho, não o evangelho todo. E o que transforma o homem por completo é o evangelho todo. É o evangelho todo para o homem todo.
Mas aqui Jeremias agora, experimentando essa dor de ser uma testemunha, de estar presenciando aquilo, ele começa a dizer lá no 1 que nós lemos, que eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. O cativeiro babilônico é essa vara. Ele me impeliu. Quem está por trás? O próprio Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Aí ele volta a dizer no verso 3, sim, ele voltou a sua mão contra mim. Vez após vez, o tempo todo. Ele está gritando, a sua alma está gemendo. Ele está chorando. E ele é conhecido como, de fato, o profeta chorão, porque ele escreve esses lamentos, a dor da sua alma, ele escreve sobre isso. Agora, eu não sei, irmão, se você já passou por alguma situação assim, em que você, talvez, aconselhando os seus filhos, ou seu filho, e você deu alguns conselhos para o seu filho, e seu filho foi e fez exatamente o contrário. E naquele conselho que talvez você tenha dado para o seu filho, você fala, filho, vai por esse caminho aqui, não faz isso, não faz aquilo outro. E aí, de repente, você vê o seu filho fazendo exatamente o contrário. Fazendo exatamente aquilo que você tinha dito para ele, não vai por esse caminho. E aí, as consequências vêm. E aí, quando o seu filho começa a colher as consequências da desobediência, você sofre junto. Porque na sua experiência de vida, você já sabia onde aquele caminho chegaria. Você já sabia. E você sofre junto. Você não consegue ver o seu filho e falar assim, não, eu avisei e é isso mesmo, agora se vira. Talvez a gente até fale isso da boca para fora. Mas por dentro a gente sofre junto. A gente sofre junto. Jeremias está sofrendo junto com o seu povo. Embora ele pudesse chegar e falar assim, está vendo? Por 40 anos eu avisei, por 40 anos eu avisei e vocês não deram ouvidos. Agora está aqui as consequências. Mas ele não faz isso. Ele lamenta. Ele lamenta, ele chora junto com o seu povo. Ele sente a mesma dor que aquele povo está sentindo. Talvez, irmãos, assim como Jeremias, escrevendo as suas lamentações, nós vamos ver em alguns versos adiante, talvez em algum momento da sua vida você já tenha tido a sensação de que Deus não estava ouvindo a sua oração. Já experimentou alguma situação assim, irmãos? Em que a gente ora e tudo que nós recebemos de Deus é o seu silêncio. É o silêncio de Deus. É o silêncio que corrói a nossa alma, é o silêncio que nos faz chorar, é o silêncio que nos faz lamentar. Jeremias está experimentando isso. E talvez como o salmista no Salmo 42, quando ele vai dizer assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez fosse essa a oração de Jeremias. Ou talvez como no Salmo 13, e nós dissemos isso na coinonia essa semana, quando o salmista vai dizer assim, até quando, ó Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Percebe a angústia do salmista no Salmo 13? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristeza no meu coração? Porque dia após dia, os meus inimigos, eles triunfam sobre mim. É uma angústia terrível que o salmista está vivendo. E talvez seja essa a angústia de Jeremias. E talvez, meu irmão e minha irmã, em algum momento da nossa existência, nós tenhamos ou estejamos experimentando esse tipo de experiência. A sensação de que Deus está com seus ouvidos tapados ao nosso clamor. Mas eu queria te lembrar, meu irmão, do que é dito na Escritura Sagrada, das promessas que o Senhor nos faz, na sua Escritura, que Ele revela a nós. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 12, vai dizer assim, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. 1 Pedro 3, 12. Se talvez, meu irmão, você chegou aqui nessa noite com essa impressão de que Deus não está ouvindo o seu clamor, que Deus não está ouvindo a sua oração, talvez isso seja fruto do nosso coração que é enganoso e que de vez em quando, por mais que a nossa mente já saiba a teologia sistemática de cor, a gente saiba os atributos de Deus de cor, mas de vez em quando o nosso coração, ele tenta convencer a nossa mente de que nada daquilo é verdadeiro e de que o que nós estamos sentindo de fato é a verdade. Deus não está nos ouvindo. Mas não é assim que a Escritura nos diz. Deus está atento ao nosso clamor. Agora, nos versos seguintes, nós veremos que ele continua falando sobre a sua dor, mas nós vamos ver mais adiante que chega um momento que tem uma virada de chavinha na vida de Jeremias. E nós vamos ver isso. Mas eu queria, antes de caminhar mais adiante, tentar aplicar isso
com um escritor que talvez você conheça, o C.S. Lewis. Ele escreveu um livro que para nós chegou traduzido como Anatomia de um Luto. Mas na versão original em inglês, talvez nós pudéssemos, talvez a melhor tradução ali seria Anatomia de uma Dor. E ele escreve esse livro exatamente num contexto de luto, num contexto de dores profundas da sua alma. E num determinado trecho ele vai dizer assim que as últimas palavras que Joy, a sua esposa, disse antes de falecer foi: você me fez feliz e eu estou em paz com Deus. As últimas palavras ditas pela sua esposa. Mas isso tem um contexto. A anatomia da dor do C.S. Lewis, ela tem um contexto. Aos 9 anos de idade, esse homem perde a sua mãe por um câncer. Mais tarde, esse mesmo C.S. Lewis, ele perde também o seu pai, que foi acometido por um maldito câncer. Aqui, agora, quem havia sido cometido pelo câncer era sua esposa. E ele diz alguns trechos nesse livro, ele escreve algumas cartas que depois se tornam esse livro. Lá no seu momento de solidão, no seu momento de angústia, de dor, ele escreve algumas cartas. E nessas cartas, em algumas delas, ele se lembra desses salmos. Até quando, Senhor, virás o teu rosto e não ouvirás o meu clamor? Até quando o sofrimento baterá à minha porta? Até quando? Mas o C.S. Lewis, ele não termina esse livro dizendo assim como Lamentações de Jeremias, ele termina reconhecendo a soberania de Deus. Ele termina reconhecendo que se qualquer sofrimento que bata a porta do nosso coração, se ele servir para nos aproximar mais de Deus, valeu. Ele termina mais ou menos assim esse livro. Anatomia da dor, ou como foi traduzido para nós, anatomia de um luto. Em meio à dor, em meio ao luto, ele consegue enxergar as promessas de Deus, ele consegue enxergar as verdades de Deus, que talvez, irmãos, naquele momento da solidão, no momento da dor, ele não conseguia enxergar isso, estava distante demais. Mas veja, vamos voltar para o nosso texto, que agora, a partir do verso 8, nós lemos até o verso 7, a partir do verso 8 aqui, ele vai dizer assim, o Jeremias, ele vai dizer: mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. É o que nós estávamos dizendo. Ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, ou como um leão escondido, no verso 10, ele vai dizer: ele arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Ele atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Eu tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Ele fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso eu digo, olha o verso 18. Por isso eu digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Que tristeza, né, irmãos? Que negócio depressivo essa passagem, né? O estado de depressão que estava cometido esse homem. O Senhor despedaçou meu coração, eu sou o alvo das suas flechas. O Senhor tem um alvo nas minhas costas, e esse alvo, quem está lançando essas flechas no meu coração é o próprio Deus, Ele está dizendo. O Senhor não ouve mais as minhas orações. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Por 40 anos estou pregando, como Noé, que alertava aquele povo que o dilúvio viria, e aquele povo zombava dele: esse velho está ficando caduco, está ficando maluco. Não tem dilúvio nenhum. Olha como está seco, olha como o sol está brilhando, olha como a terra. Até o dia em que o Senhor, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Jeremias sabia que o nosso Deus, ele é digno de confiança, e Ele cumpre as suas promessas, inclusive as suas promessas com relação ao juízo. Mas agora ele está nesse estágio de dor, nesse estágio de sofrimento, em que ele chega a dizer no verso 18 que tudo o que ele esperava do Senhor já tinha ido, ele já não acreditava mais. Não acredito, em outras palavras, já não acredito mais nas promessas do Senhor.
Ou, como ele vai dizer numa outra versão, fui feito objeto de escárnio. E aí ele vai dizer assim, que a paz foge de mim. A paz, no verso 17, esqueci-me do que é prosperidade, porque ele me tirou a paz. Ou seja, onde eu chego, a paz vai embora. Já viveu alguma situação assim, irmão? Aquela sensação de que se eu chego em algum lugar, parece que a paz saiu correndo dali. Ou simplesmente se eu acordo, a partir do momento que o meu despertador toca no dia seguinte, minha paz foi-se embora. Essa talvez fosse a vida de Jeremias até aqui. Mas agora perceba que daqui para frente acontece alguma coisa na vida de Jeremias. Aqui tem uma mudança de chave. Veja no verso 19. Até então era só lamento. Agora ele começa a resgatar da sua memória. Eu lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Agora o verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Ele lembra da aflição, ele lembra do delírio, lembra da amargura. A sua alma vai desfalecendo enquanto ele está lembrando disso. Está percebendo? No verso 21, no verso 20. Enquanto ele está lembrando das suas tristezas, está ali reforçando na sua memória, a sua alma vai desfalecendo. Mas no verso 21, essa conjunção adversativa que aparece aqui, todavia, ou porém, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou numa outra versão, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Perceba que até então ele estava olhando para o passado, estava olhando para a dor. Mas agora ele olha para aquele que está além de nós. E quando ele olha para aquele que está além de nós, preste atenção, irmão, ele sabe que por mais que nós estejamos vivendo momentos de dor, mas ele já está lá no nosso futuro, ele conhece o nosso futuro. Ou como alguém disse, nós podemos caminhar tranquilo na nossa jornada de fé, porque nós lemos a última página da Escritura. Vai dar tudo certo. Nós lemos a última parte, a última página da Bíblia. Vai acabar tudo bem. A esperança de Jeremias, aqui, alguém disse que nesse estágio da vida dele, ele havia chegado no fundo do poço. E se você ler o livro de Jeremias, você vai entender que isso aconteceu de fato, literalmente, quando ele é jogado numa cisterna. Ele é humilhado, jogado numa cisterna, e ele fica preso naquele poço. E alguém disse que quando nós entramos no fundo do poço, nós temos 3 opções. Primeiro, rolar na lama. Parece que é isso que Jeremias estava fazendo até agora. Ele estava no fundo do poço e ele estava ali, rolando na lama, se sujando cada vez mais. Uma outra possibilidade, para quem está no fundo do poço, é tentar cavar um pouco mais profundo. Mas tem uma terceira possibilidade, que é olhar para cima. Aqui, nesses versos do 19 até o 21, aqui Jeremias agora ele está olhando para cima. Ele não está mais cavando, ele não está mais olhando, ele não está mais se remoendo na lama. Ele olha para cima, porque ele sabe, ele ora a Deus, e o Deus a quem ele está dirigindo essas palavras é o Deus que ele sabe que renova a sua esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que são essas coisas que nos pode dar esperança? Os versos seguintes, os versos 22, 23, 24... vão dizer assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Por isso eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Verso 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Ele agora começa a olhar para cima, ele começa a se lembrar de quem de fato é Deus, e começa a se lembrar das suas promessas. Quando ele começa a se lembrar disso, o seu coração enche de um renovo. O seu coração começa agora a ser tomado por essa alegria. Alegria essa que até então não havia. Só havia lamento, só havia murmúrio, só havia tristeza. Mas é por causa da misericórdia do Senhor que ele se lembra que ele não havia sido consumido.
Porque ele podia sim estar vivendo um cenário de desolação. Mas ele sabia que para aquele dia havia graça suficiente. As misericórdias do Senhor haviam se renovado na vida dele. Irmãos, o Senhor não deixe que chegue até nós nenhuma provação da qual nós não possamos suportar. Isso significa dizer, irmãos, que para cada novo dia de uma nova provação, haverá graça suficiente. Haverá graça suficiente para fazer com que nós suportemos as provações, as dores do nosso dia. E aí ele começa a se lembrar que as bases da nossa esperança, primeiro, é o grande amor do nosso Deus. É a inesgotável misericórdia do nosso Senhor. É a fidelidade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda, diz a palavra de Deus, ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Ainda que nós sejamos infiéis. Isso é um refrigério para a nossa alma. É um alívio para a nossa dor. Mas ele se lembra também da bondade do Senhor. Talvez, irmãos, assim como o salmista vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão por todos os dias da nossa vida, talvez aqui o Espírito já estava comunicando isso ao coração de Jeremias. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas perseguirão você todo dia da sua vida. Portanto, continue olhando para o alto, continue olhando para o Senhor. E por último, no verso 26, ele diz que a sua salvação ela vem do Senhor. Por isso ele olha para o alto, porque a sua salvação vem dele. Irmãos, para onde você está olhando nessa noite? Você está olhando para baixo? Você está olhando para aquilo que aconteceu na sua vida? Talvez, irmãos, situações que chegaram na sua vida, você não consegue explicar. Simplesmente, você se viu diante de uma situação e fala, eu não sei como eu cheguei até aqui, eu não sei. Eu não sei. E a gente começa a olhar para o passado, a gente começa a olhar, a gente fica se remoendo. Porque se tivesse acontecido dessa e dessa forma, a gente começa a caminhar na base do se. E se fosse assim? E o se, de fato, ele nunca existe, irmão, ele não existe. O que nós temos é o hoje. É aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos hoje. E se o Senhor colocou nas nossas mãos hoje, um dia escuro, um dia sombrio, nós podemos crer com convicção, depositar a nossa esperança no Senhor, porque para esse dia sombrio, ainda assim, o Senhor dispensará uma porção necessária de misericórdia e graça para que nós passemos por esse dia. O Senhor dispensará uma porção de graça e de misericórdia, de bondade, de amor, que nós passaremos por isso e continuaremos e sairemos disso fortalecidos. Sairemos fortalecidos, sairemos mais parecidos com Cristo. Porque se uma dificuldade bateu na nossa porta e ela transformou o nosso coração, ela nos fez sermos mais humildes, fez com que nós deixássemos a nossa arrogância, o nosso orgulho, valeu a pena. Se bateu uma dificuldade na nossa porta e ela nos fez orar mais, valeu a pena. Se bateu uma dificuldade, uma tristeza, momentos de pesares na nossa vida, que nos levou, irmãos, a ficarmos de joelho, isso valeu a pena. É bem verdade, irmãos, que ninguém cresce só em festa. Ninguém cresce no churrasco, ninguém cresce no baile. Nós crescemos quando a dor bate na nossa porta. E por isso, quando a dor bate na nossa porta, nós precisamos nos lembrar de que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que é dito no verso 23. A tristeza e a adversidade, alguém disse que elas são como uma universidade, uma faculdade, onde nós fazemos um curso intensivo de maturidade. Pois é através delas que nós realmente crescemos. Não é o estágio final da nossa vida, não é o ponto final da nossa existência, mas é um estágio que o Senhor nos leva para que nós possamos ser aperfeiçoados nele. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que você tem trazido à sua memória, meu irmão? Você tem trazido à sua memória o que te dá esperança ou o que te leva a lamentar? O que você tem trazido à sua memória é aquilo que te faz se lembrar de quem é o seu Deus, de que Ele é fiel, de que Ele é bom, de que Ele é gracioso, de que Ele é amoroso, de que Ele cuida de nós. Ou talvez você tenha se lamentado por aquilo que talvez Ele não te deu, por aquilo que ainda falta, pelas arestas que ainda estão soltas na sua vida.
Você tem se lamentado ou você tem sido grato a Ele pelo que Ele já te deu? A dor nos lembra, meus irmãos, que nós estamos na nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, mas nós ainda estamos no meio do caminho. E o meio do caminho, irmãos, é só o meio do caminho. Não é o ponto final da nossa existência. Nós estamos caminhando para essa cidade que o Senhor, o nosso Deus, foi preparar. Mas nós ainda estamos no meio do caminho. O meio do caminho, irmãos, nem sempre é um lugar de conforto. O meio do caminho, muitas vezes, é um lugar de dor. O meio do caminho, muitas vezes, é um lugar onde nós nos encontramos ou nos deparamos, como eu disse para alguém essa semana, nós nos deparamos com uma graça que muitas vezes é uma graça carrancuda. É uma graça, muitas vezes, que nos faz chorar. Mas ainda assim é graça. Pode nos fazer chorar, mas ainda assim é graça. Providência desconfortável que muitas vezes o Senhor coloca para que o nosso coração se volte para Ele. O Senhor usa a dor, sim, para nos alcançar, para nos tirar do fundo do poço, para nos tirar das noites sombrias da nossa alma, nos trazer de volta à luz. Por isso, eu quero encerrar dizendo algo que o Senhor tem falado no meu coração. Na vida do cristão, de todo cristão, irmãos, ciclicamente, preste atenção nisso, nós passaremos por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da solidão. No estágio da solidão, irmãos, é o estágio do lamento. É o estágio onde talvez, assim como Jeremias, as nossas orações, nós teremos a impressão de que Deus não está ouvindo. Nós estamos só. Nós não entendemos por que nós estamos vivendo aquela situação, mas nós estamos lá. Só, solitário. Parece que as pessoas que nós mais amávamos, de alguma forma, nos abandonou, nos deixou. Estamos só. E aí, nesse estágio de solidão, é comum que muitos lamentos surjam do nosso coração. E nós lamentamos e nós choramos. Em alguns momentos nós questionamos a Deus: Deus, por que comigo? Por que com a minha família? Esse é o estágio da solidão. Mas aqui, irmãos, aqueles que de fato são de Cristo, nesse estágio da solidão, nesse estágio de não entender, irmãos, e preste atenção, nem sempre nós vamos entender os porquês, nem sempre nós vamos entender por que isso aconteceu na nossa família. Nós não vamos entender, nem sempre o Senhor vai nos dar essas respostas. Nós não estamos aqui para querer dizer algo sobre os desígnios de Deus, nós não sabemos. Nós simplesmente nos rendemos. De alguma forma, talvez o Senhor permitiu que uma situação inesperada chegasse até a nossa casa, a nossa família. E nós estamos nos sentindo só, nós estamos lamentando, murmurando, chorando. Mas sabe, irmãos, aqueles que são de Cristo, eles são levados para um segundo estágio. Esse segundo estágio é o estágio da solitude. E o que é a solitude, irmãos? Se na solidão nós não escolhemos ficar só, nós somos largados, na solitude não. Na solitude nós escolhemos estar a sós com Deus. E nós, irmão, nesse momento da solitude, é aquele momento que nós desfrutamos daqueles momentos de oração, que talvez as nossas palavras se confundem com as nossas lágrimas. E nós vamos falando para Deus coisas que estavam no nosso coração, que talvez antes, naquele estágio anterior, nós não conseguimos verbalizar. Mas o Senhor nos dá essa oportunidade de lá no nosso quarto secreto falar com Ele. Coisas que estão lá profundas no nosso coração. E nós estamos ali, a sós com Deus. Na solitude nós escolhemos fazer isso. Nós vamos passar um tempo a sós com Deus, orando, clamando. E sabe, irmãos, e esse tempo a sós com Deus nos leva para o último estágio, que é o estágio de rendição. No estágio da rendição, irmãos, nós dizemos assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu me rendo. Eu posso não entender, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu confio nas Tuas promessas. Eu conheço o Seu caráter, eu confio no caráter de quem o Senhor é. E eu sei que o Senhor é digno da minha confiança. Eu sei que eu estou certo, que as promessas que o Senhor fez, o Senhor vai cumpri-las até o dia de Cristo Jesus. E eu descanso nele. O cristão genuíno, irmãos, ele passa por esses 3 processos ciclicamente. Não significa, irmãos, talvez você já tenha passado
por esses processos e fala, acabou, agora eu já estou no último estágio, acabou. Não, irmãos, é cíclico. Em cada um desses estágios que nós vamos passando, o Senhor vai trabalhando o nosso caráter. O Senhor vai nos transformando, vai nos conformando conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu quero encerrar com 3 aplicações práticas. Primeiro, por mais que nós não estejamos vendo, mas o nosso Deus está trabalhando. Ele está trabalhando no nosso coração. Talvez nós não estejamos enxergando, mas Ele está trabalhando. Ele estava trabalhando no coração de Jeremias. Ele estava lamentando. E talvez, irmãos, se nós lêssemos só os primeiros 20 versículos desse capítulo 3, nós chegaríamos a uma conclusão. Jeremias se apostatou da fé. Olha como ele está falando com Deus. É alguém que virou as costas para Deus. Mas o texto não termina lá. O texto continua. Deus está trabalhando em nós. Talvez nós não estejamos vendo. E o trabalhar de Deus, como eu disse, irmãos, por muitas vezes é por meio de uma graça carrancuda, é por meio de uma providência desconfortável, mas Deus está trabalhando. Segundo, creia nas promessas de Deus. Elas são sempre verdadeiras. Sabe, irmãos, quando nós, assim como Jeremias, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, nós precisamos renovar a nossa mente com as promessas do nosso Deus. A promessa da provisão diária. Ele prometeu, irmãos, que não deixaria faltar nada. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe, irmão, do que nós precisamos. A provisão, a paz. Lembra que o Senhor disse certa vez, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz. Mas o Senhor nos prometeu também o Espírito Santo. E se você já confessou ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita em você. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas Ele nos prometeu também vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. Ele nos prometeu isso. Ele nos prometeu salvação, Ele nos prometeu proteção. Tudo isso são promessas de Deus. E que talvez, irmãos, quando nós estamos vivendo a solidão, nós não estamos enxergando isso. Mas o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar no seu caráter, em quem Ele é. E essa é a terceira aplicação. Confie na providência do Senhor. Porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Para cada novo dia, talvez de lamento ou de dor, o Senhor providenciará misericórdia e graça suficiente para nós suportarmos. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Você pode orar, meu irmão? Você pode ter um tempo, nesse momento, onde você possa abaixar sua cabeça, falar com o Senhor. E eu quero te lembrar, meu irmão, que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que, na cruz do Calvário, Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe, irmãos, o que é desamparo. Ele sabe o que é dor, Ele sabe, Ele sentiu na pele. Mas ainda assim, irmãos, Ele foi obediente até a morte de cruz. Esse mesmo Deus que disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, é o mesmo Deus que disse, no entanto, faça a tua vontade. Será, irmãos, que nós podemos orar assim nessa noite? Senhor, faça a tua vontade. Eu confio no Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor não mudou. Faça a tua vontade. Nós vamos orar, se você puder, tenha esse tempo de oração. Lembre-se disso, irmãos, Deus está trabalhando em você. E talvez, irmãos, nós tenhamos que ter paciência com os nossos irmãos, porque Deus também está trabalhando os nossos irmãos. Talvez nós não estejamos enxergando, mas tenha paciência com o irmão que de repente está caminhando contigo e você fala, cara, de novo meu irmão está fazendo isso. Deus está trabalhando em nós. Deus está aperfeiçoando um povo para si. E esse povo chama-se a sua igreja. Igreja essa que foi comprada por um alto preço, um preço de sangue. Paciência, irmãos. Deus está trabalhando em nós e Ele quer trabalhar através de nós, irmãos.
Mas o Senhor precisa remover o pecado da nossa vida, porque o nosso Deus é santo, como nós começamos a nossa celebração cantando essa noite. O nosso Deus é santo. E enquanto nós não estivermos dispostos a entregar todos os ídolos do nosso coração a Ele, Ele vai continuar, irmãos, nos levando a esse ciclo da solidão, da solitude, da rendição, até que nós sejamos aperfeiçoados. Quero trazer à memória o que me dá esperança. A Ana Paula Valadão, ela compôs uma canção que na verdade foi composta por Jeremias, ela só cantou. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar na tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu te adoro, Jesus. Senhor, essa é a nossa oração. Nós queremos nessa noite dizer, Pai, que nós confiamos no Senhor. Nós queremos dizer que nessa noite talvez o nosso coração esteja em pedaços, como Jeremias começa escrevendo esse capítulo 3. Talvez a impressão que nós temos é que o Senhor está com seus ouvidos tapados para a nossa oração. Senhor, não nos deixe que nesse momento de solidão o nosso coração possa se trancar, possa se endurecer a tua voz. E de alguma forma venha cada vez mais nos levar para distante do Senhor. Não, Senhor. Mas que nessa noite nós possamos entender, Pai, que esse é o momento que o Senhor nos leva para nos tratar, para tratar o nosso coração. Para nos fazer voltar a ter prazer na solitude, nos momentos de intimidade com o Senhor. A sós, quando ninguém está nos vendo, a não ser o Senhor. E nós podemos descansar nisso, Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, o Senhor nos vê. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Aliás, o Senhor ouve e nos priva de conversas, Senhor, que nós não escutamos. Mas o Senhor ouve. E o Senhor às vezes nos priva, porque isso é cuidado do Senhor sobre nós. Nós queremos descansar em Ti, Senhor, em quem o Senhor é. Queremos descansar nessa graça, nessa misericórdia que se renova a cada novo dia sobre nossas vidas. Que são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia essa e graça que fez com que Jesus Cristo viesse, morresse em nosso lugar. Tomasse toda a nossa vergonha, todo o nosso castigo e levasse a nossa justa condenação para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ajude-nos, Senhor, a nos lembrarmos disso. Para a Tua glória nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.